tudo passa muito rápido. Mas acaba esse retiro aqui e começa outro retiro, que é o retiro da nossa vida cotidiana. Todo minuto da nossa vida também será uma oração. Se este minuto for um minuto vivenciado dentro do amor de Deus. Quando se faz um trabalho com amor, já está em oração. Portanto, ao sair daqui, nós teremos a graça de começar o nosso retiro com a nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Com aqueles que não vieram aqui, eu vou poder mostrar quem é Jesus Cristo, pelo meu sorriso, com as minhas atitudes. Eu mostrarei para eles como é bom rezar. É assim. Porque muitas vezes eu aprendo tanta coisa boa. Eu chego na minha casa e quero colocar aquilo tudo na cabeça do meu marido. Não vou conseguir. Porque ele ainda não está com a porta do seu coração aberta. Mas se eu fizer o contrário, fazer aquilo que eu não estou acostumada a fazer mais, ter atitudes de amor, de presença, de carinho, eu vou mudar o rumo da história. O meu marido, meus filhos precisam enxergar em mim que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida dia e noite. Que atitudes velhas, atitudes velhas que eu tinha, eu não tenho mais. Eu deixei aqui aos pés de Jesus. Que toda aquela raiz de ansiedade, eu não tenho mais. Eu sei esperar a hora de Deus. Porque Deus está trabalhando na minha vida, está me conduzindo para ser uma pessoa santa. E por isso, eu preciso ter atitudes de santidade, para mostrar ao mundo que vale a pena viver. É bom demais viver. Quando a gente sonha com o céu, igual o padre, não é porque a gente não acha bom essa vida. Não. É porque a gente entendeu que o céu é uma vida muito além e melhor do que esta. E quem não sonha com o céu, esse tem um purgatório para ficar depois da morte, que se chama purgatório do desejo. Fica nesse purgatório até desejar o céu. Então, precisamos desejar o céu ardentemente para não ter que passar no purgatório. Desejar o céu ardentemente. Sonhar coisas grandes. Quem sonha com purgatório pode correr o risco de chegar no inferno. Mas quem sonha com o céu chega no purgatório, porque purgatório é céu também. É um pouco mais sofrido, mas é um céu também, é céu garantido. Portanto, eu quero encerrar hoje com uma pessoa que para mim é um grande exemplo de oração, que se chama Elias. O homem do fogo. O homem que tinha unção para falar com Deus. Você conhece alguém assim? Que quando surge uma dificuldade muito grande, você vai recorrer a quem? A esta pessoa que você sabe que rapidinho a oração dela chega ao céu. Quem não gostaria de pôr um pedido na mão do Papa Francisco? Porque sabe que a oração dele é uma oração da igreja. É uma oração de autoridade. Porque Deus deu a chave do reino do céu para ele. Ligar e desligar qualquer coisa. Então, este homem chamado Elias, que eu quero que vocês já peguem a palavra. Depois eu quero que vocês leiam a história de Elias na Bíblia. De 1 Reis inteiro, 2 Reis. Para conhecer este homem
que não tem medo de deixar rastro do céu na vida daqueles que vêm atrás dele. Por isso, Elias, 1 Reis, capítulo 17, vamos ver o que está dizendo aqui de Elias. Primeiro Reis, capítulo 17. Eu quero que vocês aprendam a ousadia de Elias é a sua fé. Elias é um homem ousado, é um homem de fé. E é assim que o Senhor quer que saiamos daqui hoje. Que você, Rafael, que você, José, que você, Maria, que você, Fátima, que você que está aqui hoje, seja ousado, ousada, seja uma mulher de fé, seja um homem de fé. Para isso você precisa dar passos mais alargados. Tem um amigo meu em São Paulo, o César, que ele diz assim: dá o passo que Deus dá o chão para você pisar. Precisa dar o passo. Tem gente que não casa nunca porque fica esperando cair do céu o dinheiro para ele poder comprar uma casa. Vai ficar esperando muito tempo. Dá o passo, pega uma medalha de Nossa Senhora milagrosa, vai em algum terreno da cidade, vai lá, joga a medalhinha lá, toma posse, pede para Nossa Senhora que tua mãe te dá de presente casamento, o terreno e a casa pronta. Dá o passo, meu irmão. Como que você vai casar se não dá o passo? Não queira descobrir de que forma isso vai acontecer. Lembre da palavra do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Como isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre ti e te conduzirá. Dá um passo de fé. Você quer passar no vestibular? Primeiro estuda. Renuncie o tempo que você fica no WhatsApp, na internet. Que seja fiel, seja justo com aquilo que você vai pedir para Deus. Estuda. E depois você vai lá, põe a medalhinha milagrosa na faculdade que você quer que passar. E aí, você deu o passo. E Deus vai te dar a graça. Você dá o passo e Deus dá o chão para você pisar. Primeiro, se você quer ter um filho, não fica aí organizando a tua vida material para ter um filho. Primeiro eu preciso dar uma condição boa para o meu filho, irmã. Ter filho é muito caro, é nada. Os pobres têm tantos filhos e não custa quase nada. O filho é caro se você quer dar aquilo que às vezes nem condição você tem para dar. Mas se você dá o passo de se colocar disponível para Deus te dar o filho, na hora que você fica grávida, mulher, Deus te dará também um aumento no teu salário, no salário do teu marido. Alguma coisa vai acontecer para não faltar nada, nem dos bens materiais e nem espirituais, para cuidar bem do teu filho. É desta forma que a gente vive melhor neste mundo. Mas se a gente ficar só do lado material, a gente vai passar a vida inteira, às vezes, esperando. E a mulher tem um tempo para engravidar. E depois que passa esse tempo, como eu encontrei uma mulher outro dia, só chorava. Ela construiu o apartamento, ela estudou todas as faculdades, só que ela não percebeu que o tempo passou. E agora ela está com 40 anos. Ela decidiu ficar grávida e não fica. Não fica grávida.
A mulher esquece que se ela toma muito tempo anticoncepcional, que nem devia estar tomando, nem devia. Porque o anticoncepcional prepara o corpo da mulher para ela não ficar grávida. Esse é o problema. Sem contar as doenças que deixa no corpo da mulher. Então, esquece que ao casar, é Deus que tem que reger o teu casamento. Ninguém pergunta para Deus, é da tua vontade que eu não fique grávida este ano? Se Deus não quer, Ele não te dá. Conheço pessoas casadas há 10 anos, que nunca usou nada e não ficou grávida ainda. Deus é o autor da nossa vida, da nossa fé. A gente quer organizar a vida do jeito da gente, não dá certo. Depois tem um preço. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, ou do jeito do mundo, tem um preço a pagar. Então, eu preciso estar disponível nas mãos do Senhor. É igual as meninas que escolhem demais um homem para casar. Fica a vida inteira escolhendo. E às vezes o marido está na frente delas, mas porque ele é um pouco mais baixinho, não condiz com aquilo que ela criou na mente dela, ela deixa a graça passar. E fica a vida inteira. Termina talvez sozinha, esperando um homem belo, lindo, formoso, de olho claro. Às vezes o teu marido, o que Deus escolheu é de olhos pretos, é baixinho, mas é o homem que vai te fazer a mulher mais feliz do mundo. A mesma coisa o homem. Sonha tanto com uma mulher, Miss. Meus amados, entrar dentro do projeto de Deus é deixar Deus arrancar todas as ilusões da nossa vida. Todas. Deus tem visão de enxergar daqui 100 anos. Nós temos visão de enxergar somente o agora. E por isso que a nossa visão não funciona. Tem que deixar a visão de Deus agir, trabalhar. Porque que aquela mulher que você achava, talvez ela meia feinha, é ela que vai cuidar dos últimos dias da tua vida com tanto esmero e amor, com tanta dedicação, que outra talvez logo no primeiro mês te trairia. Fazer a vontade de Deus é o único ponto máximo e seguro que nós temos dentro desta vida. Muitas vezes nós somos infelizes por causa das nossas más escolhas. A gente não deixa Deus escolher por nós. A gente que escolhe. E por isso não dá certo. Porque aquilo que aparentemente para a gente é o melhor, Deus já sabe. É uma cruz escondida ali no teu caminho que te vai fazer sofrer demais. Fazer a vontade de Deus custa muito de início, mas depois se torna a fonte mais prazerosa do mundo. Vocês pensam que foi fácil para mim falar para Deus que eu queria ser religiosa? Primeiro porque eu já tinha montado na minha cabeça. Até mesmo em um laboratório de análise clínica, porque eu queria ser farmacêutica bioquímica. Eu estudei na faculdade para isso. Foi fácil Deus entrar na minha vida e dizer que eu, muito mais do que um laboratório de análise clínica, eu teria um outro laboratório, que era trabalhar com almas, cujo remédio eu daria para as pessoas sim. Eu não deixaria de ser farmacêutica bioquímica, eu daria um remédio para cada um. Mas muito mais do que dar um remédio com composição química produzida dentro de um laboratório para curar uma determinada doença, eu daria o remédio com a composição do céu, que era a Eucaristia, para curar não só o físico, não só
talvez o externo, mas para curar a alma das pessoas, tirar elas do abatimento e dar a elas aquilo que dinheiro no mundo tem poder de dar, a salvação. Foi fácil deixar o meu sonho para fazer o sonho de Deus acontecer? Não. Eu creio que por causa da minha renúncia, hoje o meu ministério é tão fértil. Se talvez eu não tivesse renunciado ali o meu sonho de ser uma grande profissional, porque sempre fui muito dedicada e muito inteligente, eu poderia ser uma profissional muito conhecida e muito boa. Mas Deus me tirou da faculdade, da UEM de Maringá, para ser talvez aquela que por excelência fosse além, a missionária dele, de ir aonde o Senhor manda. Por isso que eu estou em Alto Piquiri hoje, porque hoje o Senhor me queria aqui. Se eu não tivesse deixado, talvez a minha tenda, o meu comodismo, o meu conforto de Maringá, uma cidade que sempre amei, onde moram meus pais, a minha família está toda lá, meus amigos, talvez hoje eu não teria conhecido tantos países e pregado em tantos lugares diferentes na face da terra. Talvez eu estaria só em Maringá. Mas o alargar as tendas do nosso chamado é deixar o Espírito Santo escrever a história dele. Ir aonde o Senhor manda. Atravessar o oceano. Ir pregar nos Estados Unidos, na Itália. Eu estava dizendo, ano que vem, se eu quisesse fechar minha agenda só fora do Brasil, eu fecharia. Tantos pedidos fora do Brasil, para eu ir pregar em Londres, para eu ir pregar em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, vários pedidos. Mas eu não posso viver só fora do Brasil, também preciso me dedicar para o meu povo, para a minha nação. Mas eu quero que vocês entendam que estar dentro da vontade de Deus é fazer isso que Elias fez, sem medo. Se o Espírito Santo, quando você sair daqui, te pedir, vai de casa em casa todos os dias e és um terço da misericórdia, ou vai em cada empresa e és um terço da misericórdia lá, faça, meu irmão. Porque começando aqui a evangelizar esta terra, Deus vai alargar as tendas do teu ministério. Quando eu comecei a pregar em Maringá, um grupinho de senhoras idosas, num grupo que tinha em Maringá às 2h da tarde. Tinha de 5 a 10 idosas. Elas nem levantavam o bracinho, nem música tinha. Às vezes a gente sonha em pregar para uma multidão. Não. Sonha primeiro para pregar para aqueles que ainda não têm um pregador. E na fidelidade do pouco, Deus vai mandar você para outros lugares. Quando que eu imaginava na minha vida que Deus hoje ia me pôr para pregar em tantos lugares? Até na presença de bispo, Deus já me pôs para pregar. Quando eu imaginaria que eu estaria numa TV, um programa? Quando que eu imaginaria que eu ia lá no Vaticano, a rádio do Vaticano ia me convidar para fazer um programa lá? Fui para Israel, e em Israel fui gravar um programa dentro da casa de Nossa Senhora de Nazaré. Quando? Quando eu cheguei em Roma agora, nos 50 anos da renovação, o que vinha de jovens de Londres, de outros países, irmã Zélia, eu te conheço do YouTube, eu te conheço da TV, eu te conheço.
E eu me senti conhecida pelo mundo inteiro quando eu estava em Roma agora. Mas por quê? Porque um dia Deus me disse: vem e segue-me. Renuncia aos teus sonhos. Sonho de se casar, ter uma família. Porque eu quero te dar uma família maior. Eu quero te dar muito mais filhos. Você sonhou com 3, 4, 5 filhos? Eu quero te dar uma multidão de filhos. E hoje, quando eu ando pelo Brasil, eu vejo quantos afilhados eu tenho. A Juliana que está aqui com o Talib, meus afilhados de casamento. Quantos afilhados? Quantos? Que eu não sou nem capaz de contar. Por isso, quando a gente não tem medo de ir aonde o Senhor quer que a gente vá, então a gente experimenta do sobrenatural. A gente experimenta graças tão belas, tão lindas, que a gente às vezes não se sente nem digno de tamanha graça que o Senhor vai derramando no percurso da nossa vida. Juliana e Talib estavam em Campo Grande, cidade linda, maravilhosa, que eu vou sempre para lá. De repente Deus fala para eles: vão para o Pará. É fácil morar no Pará? Eu acredito que não. Mas eles obedeceram a voz de Deus. Foram para o Pará. A gente não pode limitar a ação do Espírito Santo através da nossa vida. Por isso que na porta do meu carro, da Dobrô, está escrito: para onde mandar, eu irei. Senhor, tem alma missionária. Me leva para as terras que ainda não te conhecem. Eu quero gastar a minha juventude, enquanto eu tenho vida, para anunciar. Jovem, parabéns para você que está sentado aqui. Criança, adolescente, parabéns. Olha, eu louvo a Deus todo dia, porque eu fui esta que gastei a minha fase de criança, de adolescente. Comecei também cedo, como diz o padre, às 6 da manhã. Gastei tudo, graças a Deus, pela obra do Senhor. E quero gastar tudo, até o último suspiro da minha vida. Porque esse é o caminho que vale a pena para nós. Outras coisas não valem a pena. Seja uma pessoa diferente como foi Elias. Olha só a palavra. A palavra diz assim para nós. 1 Reis capítulo 17. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está de frente do Jordão. Beberás da torrentes, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, seguindo a palavra do Senhor. Estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Serepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva deste lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Serepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traz-me também um pedaço de pão.
pela vida de Deus, respondeu a mulher. Não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comerdes e depois morrermos. Elias replicou: não temas. Volta e faz como dissestes, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traz-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e o teu filho, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há em nós 2 homens de Deus? Que há em nós, entre nós, dois homens de Deus? Viestes, pois a minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar-me o meu filho? Dá-me o teu filho. Respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mão e o levou ao quarto de cima, onde dormia, e o deitou em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo, todos juntos: Senhor, meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino, por 3 vezes invocando o nome do Senhor. Todos: Senhor, meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou à mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus, que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Palavra do Senhor. Quando vocês vão lendo o livro de Elias, um pouquinho mais para frente, Elias 19, no versículo 13, diz assim: tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali, chegando, ungirás Hazael como um rei da Síria. Palavra do Senhor. Elias, então, ainda mais uma palavra. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. Um pouquinho antes, capítulo 2, versículo 8. Elias tomou o seu manto, dobrou e feriu com ele as águas que se separaram para as 2 bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto.
Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti, que possa fazer por ti. Eliseu respondeu: seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Elias diz: pede-me uma coisa difícil. Replicou Elias: entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não ouviu mais. Palavra do Senhor. Quero também ler a explicação do Papa Bento XVI sobre a vida de Elias. Elias, este homem que nós temos muito que aprender com ele. Elias é um homem diferente porque ele é audacioso. Sabe o que é uma pessoa audaciosa? Tipo, eu sou a profeta da tua vida. Eu profetizo que você vai casar ainda esse ano. Você não tem nem namorado. Você leva um susto. Você não tem casa, você não tem namorado, você não tem nada. Mas eu sou audaciosa. Isso se chama o que também? Fé. Eu creio que Deus pode mandar um marido já com uma casa pronta, com um carro bom, e você não precisa, você vai conhecer o homem do teu sonho, não precisa estar namorando muito. É possível para Deus? Sim ou não? Pois eu tenho uma afilhada em São Paulo. Fazia 15 anos que ela não arrumava um namorado. Você tem esperança. 15 anos. E eu sempre falo para o meu planejamento espiritual, quem é fiel nesse planejamento, que todo ano eu faço, já está saindo 2018, para a glória de Deus, que a gente começa a oração meia-noite. Esse planejamento já está em vários países, graças a Deus, muita gente rezando. E ela viu eu contando testemunho, vários testemunhos desse planejamento. Ela disse assim: pois eu vou fazer esse planejamento o ano inteiro pedindo um esposo para Deus. Aliás, já vou pedir para Deus também, que eu quero casar no mesmo ano. Então eu quero fazer o planejamento o ano todo e quero casar no mesmo ano. Começou, meia-noite aquele ano, com fidelidade. Diz as meninas da comunidade que tudo que ela ia fazer, ela tinha fidelidade, tudo. Ela carregava o livrinho onde ela ia. Ela podia deixar até de comer, mas de fazer a oração no planejamento ela não deixava. Quando foi agosto daquele ano, Deus deu o primeiro sinal do marido dela. A gente não reza para ter um namorado, a gente reza para o marido. Ou você não quer casar, só quer namorar? Se você quer casar, você tem que rezar para o teu marido, teu esposo. E ela, Deus mandou para ela o marido dela em agosto. Eles namoraram agosto, setembro, outubro e novembro. No dia comecinho de dezembro, não lembro se é 6, acho que é 6 de dezembro daquele ano, ela estava casando. E o detalhe, que ela queria muito que eu fosse madrinha de casamento dela. Outro milagre, era a única data na minha agenda que eu tinha livre. Sabe quem fez o casamento dela? Um bispo. Sabe quem foi o cerimoniário? Um padre. O casamento dela só tinha fundador de comunidade. Foi o casamento mais litúrgico que eu vi na minha vida. Lindo, 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 lindo.
Que Deus é tão bom que ela casou. 4 meses depois de casada, ela ficou grávida da menininha dela, que é uma santa, uma menina linda. E agora ela está grávida de novo. Olha para tua irmã e diga: Deus é bom. Deus é exagerado em bondade. Não é isso que diz a Bíblia? Se você crer, você verás a glória de Deus. O que nós precisamos é crer. Por isso, o que o Papa diz para nós em relação a este homem, Elias? Entre eles, tantos homens na palavra de Deus, Moisés, Abraão. Vamos falar um pouco de Elias. A figura de Elias sobressai, porque suscitado por Deus para levar o povo à conversão. O nome de Elias significa: o Senhor é meu Deus. Olha que lindo. Tem alguém que chama Elias aqui? O nome bonito você pode ter o filho. Elias. O Senhor significa: o Senhor é meu Deus. E é em sintonia com este nome que se desenvolve a sua vida, inteiramente consagrada a provocar o povo o reconhecimento do Senhor como o único Deus, ardoroso como fogo. As suas palavras ardia como uma tocha. Com esta chama, Israel volta a encontrar o seu caminho para Deus. No seu ministério, Elias reza. O que Elias faz? Fale mais alto. O que você deve fazer ao sair daqui? Muito bem. Elias reza. Invoca o Senhor para que restitua a vida ao filho de uma viúva que o tinha hospedado. Clama a Deus o seu cansaço, a angústia, enquanto foge para o deserto, procurado pela rainha Jezabel, que o queria matar. Mas é sobretudo no Monte Carmelo que se mostra em todo o seu poder de intercessão, quando diante de todo Israel reza ao Senhor para que se manifeste e converta o coração do povo. E é o episódio narrado no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, sobre o qual hoje nós precisamos ler e meditar. Encontramos-nos no reino do norte, na época do rei Acabe, no momento em que Israel se tinha criado uma situação de sincretismo aberto. Além do Senhor, o povo adorava Baal, o ídolo tranquilizador, do qual se achava que derivava o dom da chuva, a qual, por isso, se atribuiu o poder de dar fertilidade aos campos e vida aos homens e ao gado. Embora pretendesse seguir o Senhor, Deus invisível e misterioso, o povo procurava a segurança também num Deus compreensível e previsível, do qual julgava que podia obter a fecundidade e a prosperidade em troca de sacrifícios. Israel cedia à sedução da idolatria. A tentação continua do crente iludindo-se que podia servir a dois senhores, a facilitar os caminhos impérvios de fé do Todo-Poderoso, depositando a sua confiança também num Deus impotente feito os homens. Aqui em Alto Piquiri tem gente assim. Vem rezar e vai buscar a benzedeira na hora que o filho está com febre. Vem rezar e vai fazer simpatia, em vez de levar o filho para o padre e dar uma benção. Cria jeito. Você não pode ser morno, meu filho. A Bíblia diz que os mornos Deus vomita. Por quê? Que muitas pessoas vêm para a igreja, reza e não tem prosperidade material, não tem uma fecundidade na sua fé, não consegue desenrolar sua vida financeira, porque ainda serve a dois senhores. Se fala
que tem uma pessoa lendo mão ali na esquina, já vai lá, porque quer saber qual é o teu futuro. Meus amados, vocês acham que Deus, sendo tão bom, Ele vai precisar usar de uma leitura de mão para revelar o teu futuro? É tudo uma mentira. Eu atendi uma mulher esses dias, que dó desta mulher. Ela gastou quase 100 mil no espiritismo, porque prometeram para ela que ela ficaria curada, e ela não foi curada, e ela continuou pagando, que é o pior. Sejam espertos. Deus te dá tudo de graça recebeis, de graça dais. Se você tem que ir num lugar que tem que pagar R$1.000 para desfazer, talvez um trabalho que foi feito na tua vida, eu digo para você, não seja como a palavra de Provérbios diz, tolo. Seja esperto. O padre cobrou algum dia de fazer uma confissão de vocês? O padre algum dia cobrou a Eucaristia que ele te deu? Agora você vai pagar R$1.000? Te cobrou? Cuidado. Cuidado com esses caminhos. Na época de Elias também existia isso. E por isso que tem Deuteronômio, capítulo 18, para a gente ler. O que Deus aprova e o que Deus desaprova. Deus não permite que a gente venha aqui na igreja e vá em outros lugares que não professam Jesus como Senhor. Não professam. Não deixe qualquer um pôr a mão na tua cabeça e invocar qualquer coisa. Pensa para um sacerdote invocar o Espírito Santo sobre a tua vida. Pensa para uma pessoa que você conhece, cheia de Deus, para pôr a mão na tua cabeça. E mais, não dê o teu nome para qualquer lugar. Porque às vezes, com o teu nome, se coloca na boca de um sapo, costura esse sapo, e o teu nome fica lá dentro. Esse sapo seca, e a tua vida vai secando também. Cuidado. Mas irmão, mal existe? Existe. E como existe? Pena que eu não vou ter tempo de ficar falando sobre isso agora. Mas use dos sacramentais. Quando a gente pediu para vocês, compre um lencinho, pega a água, o padre vai dar uma bênção no final para todos os objetos. Leve contigo os sacramentais, sal bento, água benta. Não vai bebendo qualquer água que vão dando para você por aí, qualquer óleo que vão trazendo. Um dia encontrei um senhorzinho e falou assim: irmã, eu vim buscar um pouquinho do teu óleo, porque eu faço uma mistura. Eu já fui no Espiritismo, no Candomblé, na Rosa Cruz, não sei aonde. Cada lugar eu pego um pouquinho de óleo. Tem uma mistura aqui. Eu falei: Deus me salve. Sangue de Cristo me cubra 1000 vezes. Porque quando eu vejo umas coisas assim, eu já peço para o Espírito Santo. Renuncio qualquer contaminação e opressão deste óleo aqui e agora. Falei: meu Senhor, o óleo que nós temos, só o padre pode usar. Sinto muito dizer para o Senhor. Você vê como que é a cabeça da pessoa? Ele acha que tudo é bom. Tem muita gente assim. Tudo que dá para ele pega. Cuidado com os presentes. Cuidado. Principalmente com as tuas roupas íntimas. Com quem você põe na tua casa. Sabia? Muitos homens traíram as mulheres porque aquela empregada pegou uma cueca do teu marido, foi lá, fez um trabalho satânico. Do dia para a noite, o teu marido que era apaixonado por você, ficou louco por aquela empregada desdentada, feia. E você toda cheirosa, bonita, e você não entende por que ele agora não quer mais saber de você. Trabalho do mal para destruir as famílias. Seja esperto. Não vai, a pessoa nunca te deu uma comida, de repente um dia leva uma comida para você. Eu me lembro, o meu fundador conta de um empresário que tinha um homem que queria ser sócio dele, e ele nunca quis.
Um dia esse homem chamou uma mulher lá da Bahia, que faz trabalho satânico, fez todo um trabalho na comida e chamou aquele homem para jantar. E ele foi jantar, caiu na cilada. Jantou aquela comida contaminada. Do dia para a noite, aquele homem que era um empresário, se tornou um prostituto, um drogado, e perdeu tudo que ele tinha na empresa, porque aquele homem se tornou sócio dele. Veja, quando a gente reza, o Espírito Santo vai nos mostrando o que vem de Deus e o que não vem, até para comer num restaurante, gente. Quando eu entro, alguém me chama para comer num restaurante, a primeira coisa que eu olho, se ali tem um sinal que me diz e me dá garantia que ali é um lugar de Deus. Se não, eu imediatamente levanto e vou embora. Tire esta agilidade no pensamento para não ir assumindo coisas que não provêm de Deus. Naquele tempo de Israel também era assim. E por isso, é precisamente para desmascarar a insensatez enganadora de tal atitude que Elias manda reunir o povo de Israel no Monte Carmelo, que o põe diante da necessidade de fazer uma escolha. Hoje Deus está nos pondo também no monte, aqui no Jardim da Imaculada, para fazer uma escolha. Se o Senhor é Deus, seguir. Mas se é Baal, seguia Baal. E o profeta portador do amor de Deus não deixa sozinho o seu povo perante esta escolha, mas ajuda-o, indicando-lhe o sinal que revelara a verdade. Tanto ele como os profetas de Baal prepararão um sacrifício e rezarão, e o Deus verdadeiro manifestar-se-á, respondendo com fogo que consumirá o holocausto. Assim começa o confronto entre o profeta Elias e os seguidores de Baal, que na realidade está entre o Senhor de Israel, Deus da salvação e da vida, e o ídolo do mundo, sem qualquer consistência, que nada pode, nem o bem nem o mal. E começa inclusive o confronto entre dois modos completamente diferentes de se dirigir a Deus e orar. Com efeito, os profetas de Baal clamam, gritam-se, dançam saltando, entram num estado de exaltação e chega até a cortar-se com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Eles recorrem a si mesmo para interpelar o seu Deus, confiando nas próprias capacidades para suscitar a sua resposta. Revela-se deste modo a realidade enganadora do ídolo. Ele é pensado pelo homem como algo de que se pode dispor, que se pode gerir com as próprias forças, a qual pode acelerar, acender a partir de si mesmo e da própria força vital. A adoração do ídolo, em vez de abrir o coração humano à alteridade, a uma relação libertadora que permite sair do espaço limitado do próprio egoísmo para ascender as dimensões do amor e do dom recíproco, fecha a pessoa num círculo exclusivo e desesperador da busca de si mesmo. E o engano é tal que, adorando o ídolo, o homem se encontra obrigado a gestos extremos na tentativa ilusória de submeter a própria vontade. Por isso, os profetas de Baal chegam a angustiar-se, a provocar feridas no corpo com um gesto dramaticamente irônico, para ter uma resposta, um sinal de vida do seu Deus. Chega a cobrir-se de sangue e com ele simbolicamente de morte. A atitude de oração de Elias, ao contrário, é muito diferente. Gente, quando eu leio esse texto na Bíblia, eu fico pensando, Elias vendo o povo de Baal gritando,
Elias ainda provoca. Grita mais alto. Vai que os deuses de vocês estão dormindo. Quem sabe ele acorda. E eles gritam desesperadamente. E o fogo não vem. Meus amados, esta palavra nos mostra que tem muita gente aí perdendo tempo, pedindo para aqueles que não têm condições de dar aquilo que você merece receber. Trilhar esses caminhos é perca de tempo. O Espírito Santo não está nestes lugares. Veja a atitude de Elias. Uma pessoa de Deus age o contrário. Ele pede ao povo que se aproxime, envolvendo deste modo na sua unção e na sua súplica. A finalidade do desafio, por ele dirigido aos profetas de Baal, consistia em reconduzir para Deus o povo que se tinha perdido seguindo os ídolos. Por isso, ele quer que Israel se una a ele, tornando-se participante e protagonista da sua oração e daquilo que estava a acontecer. Depois o profeta erige um altar utilizando, como o texto descreve, 12 pedras. Segundo o número dos 12 tribos saídos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu chamar-te-ás Israel. Aquelas pedras representam todo Israel e constituem a memória tangível da história de eleição, de predileção e da salvação da qual o povo fora objeto. O gesto litúrgico de Elias tem um alcance decisivo. O altar é lugar sagrado que indica a presença do Senhor. Mas aquelas pedras que o compõem representam o povo que agora, graças à mediação do profeta, é colocado simbolicamente diante de Deus, tornando-se altar lugar de oferenda e de sacrifício. Mas é necessário que o símbolo se torne realidade, que Israel reconheça o verdadeiro Deus e volte a encontrar a própria identidade do povo do Senhor. Por isso, Elias pede a Deus que se manifesta. E aquelas 12 pedras que devia recordar a Israel sua verdade, serve também para recordar ao Senhor e a sua fidelidade, a qual o profeta se apela na oração. As palavras da sua invocação são densas de significado e de fé. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que vós, por vossa ordem, fiz todas estas coisas. Ouve-me, Senhor. Ouve-me. Que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, sois o Senhor, e que sois vós que converteis os corações. Elias dirige-se ao Senhor chamando-lhe Deus dos pais, fazendo assim memória implícita das promessas divinas e da história de eleição e de aliança que uniu indissoluvelmente o Senhor a seu povo. O compromisso de Deus na história dos homens é tal que o seu nome já está ligado de maneira inseparável dos patriarcas e profeta. Pronuncia aquele nome santo para que Deus se recorde, se mostre fiel, mas também a fim de que Israel se sinta chamado pelo nome e volte a encontrar a sua fidelidade. Este é o jeito certo de rezar. Quando a gente põe Jesus como centro da nossa história, quando a gente mostra para o povo que é a graça de Deus que passa através da irmã Zélia, mas eu não posso ocupar o lugar do meu Senhor, então eu dou uma abertura
com as minhas convicções e a minha intimidade com Deus, para que as pessoas se rendam ao Senhor. A minha grande batalha de fazer as pessoas rezarem é esta. Eu não quero que as pessoas encontrem em mim a solução dos problemas delas, mas eu quero que as pessoas encontrem nelas mesmas a solução dos seus problemas. Dentro de você tem uma fonte inesgotável de milagres, de profetismo, de curas. E como é bonito ver você rezar, fazendo a experiência de Deus pela tua fidelidade. Você tocou no milagre do Senhor. Ontem eu pude escutar o testemunho, eu não sei se ela está aqui hoje, de uma pessoa que que escutou eu pregando sobre os 54 dias de terço. Ah, está aqui. Vem cá. Vem cá. Não precisa falar. Só quero que o povo veja você. Sabe por quê? Cadê o teu caderno? Não trouxe? Mas vem aqui. Gente, esta mulher é o grande sinal que teve um encontro com Jesus de verdade. Ela escutou uma pregação minha dos 54 dias de terço. Foi um presente que Nossa Senhora me deu num momento muito difícil da minha vida, que eu queria muito que meu pai recebesse a aposentadoria, que estava há anos amarrada, aposentadoria pelo tempo de trabalho. Então meu afilhado lá na Bahia, ao encontrar com ele chama Cal Tedesco, vocês têm que trazer um dia ele aqui, porque ele é muito bom, ele prega sobre Nossa Senhora, faz todo mundo rir o tempo todo, ele é muito bom. E ele falou, eu quero te dar um presente, 54 dias de terço. E eu sou muito atenta à voz de Deus através do povo. Se vocês olharem meu planejamento, tudo que está lá veio através de uma escuta de alguém que eu atendi. As orações que Deus me dá é através de vocês mesmos. Incrível como que eu dou atenção à voz de Deus quando eu faço um atendimento. Eu escuto Deus através do meu irmão, daquele que Deus me confiou. E Deus falou para mim, começa os 54 dias de terço pelo teu pai. Eu comecei naquele dia mesmo. Nossa Senhora, um dia apareceu uma menina que estava acamada, próxima da morte. Ela não aguentava de dor. E ela gritou, Rainha do Santo Rosário, vinde me socorrer. E Nossa Senhora apareceu no quarto dela, acompanhada de 2 santos. Alguns dizem que é São João da Cruz e Santa Catarina de Sena. E Nossa Senhora disse para ela, filha, eu vou te ensinar um terço. Muitos têm dificuldade em rezar um rosário durante o dia, mas em 3 dias é possível. Você vai fazer 54 dias de terço. Os primeiros 27 dias, você vai me apresentar os teus pedidos. E os últimos 27 dias, você vai agradecer pela certeza que você já recebeu. Pela certeza que eu já tomei posse dos teus pedidos. Naquela época não tinha o terço da luz. Então Nossa Senhora disse, no primeiro dia, independente se começa segunda, terça, quarta, quinta, sábado ou domingo, no primeiro dia, você vai meditar os mistérios gozosos. No segundo dia, os dolorosos. E no terceiro dia, os gloriosos. E você vai fazer assim durante 54 dias. Quando termina o glorioso, volta de novo. Gozoso, doloroso e glorioso. Gozoso, doloroso e glorioso. Em 27 dias você vai fazer 3 novenas de 9 dias do rosário. 3 pedindo e 3 agradecendo. Gente, no 27º dia, eu terminei o meu pedido. No 28º dia, no dia que eu comecei o meu agradecimento, milagrosamente meu pai recebeu a graça da liberação da aposentadoria dele.
um grande milagre. E eu conto isso, e ela escutou, e ela me trouxe ontem o caderno dela tão organizado, e ela disse assim para mim: eu nem precisei, irmã, fazer o pedido. Deus me deu a graça de só agradecer, porque eu já tinha recebido a graça, eu já tinha essa convicção que a minha graça já tinha chegado. É isso, né? E ela, é isso, né? Agora ela vai fazer os 54 dias agradecendo. Primeiro dia gozoso, segundo doloroso, terceiro glorioso, e vai fazer 54 dias dizendo: mãe, eu te agradeço por tudo que a senhora me deu. A senhora me deu além do que eu pedi. Muito obrigada. Ela leu o teu coração. Ela nem precisou pedir. Essa é uma mulher de fé. Essa é uma mulher de fé. Quando a gente então faz esse caminho que está aqui, a gente aponta o Cristo, a gente aponta o Deus da história. O nosso Deus de Israel, Ele tem uma história, e pelo nome eu proclamo para aquele povo: volte ao Deus da fidelidade, volta à raiz da origem que você tem, filho. Esse é o título divino pronunciado por Elias. Parece um pouco surpreendente, em vez de utilizar a forma habitual: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele recorre a um apelativo menos comum: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. A substituição do nome Jacó com Israel evoca a luta de Jacó no val de Jacobe. Com a troca do nome, a qual o narrador faz uma referência explícita, e da qual falei numa das minhas catequeses. Tal substituição adquire um significado expressivo no contexto da invocação de Elias. O profeta reza pelo povo do reino do norte. O profeta reza pelo povo do reino do norte, que se chamava precisamente Israel, distinto de Judá, que indicava o reino do sul. E agora este povo, que parece ter esquecido a própria origem e a sua relação privilegiada com o Senhor, sente-se chamado pelo nome, enquanto é pronunciado o nome de Deus, do patriarca e Deus do povo, Senhor Deus de Israel. Saibam todos hoje que sois Deus de Israel. O povo pelo qual Elias reza é posto de novo diante da própria verdade. E o profeta pede que também a verdade do Senhor se manifeste, e que esta verdade entre nos corações, transforma estas vidas. E agora, esse povo agora é um povo que escuta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É assim que Jesus começa a sua palavra no Evangelho. Antes de dizer os mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, ao absoluto de Deus. O fiel deve responder com amor absoluto, total, que compromete a sua vida inteira. Este é o chamado de Deus para você hoje. Que você volte à tua origem. Você tem uma história que começou com os patriarcas. Você tem uma história de salvação. Você tem um Deus que subiu numa cruz e redimiu teus pecados e os meus também. E é esse Deus que hoje você precisa voltar de todo o teu coração para Ele. Tudo que você vai fazer a partir de hoje, você tem que reverenciar este Deus, declarar Ele como o Senhor da tua vida. E quero encerrar com esta bela palavra que nós lemos por último de Elias.
Quando Eliseu olhou para este homem, Eliseu, gente, quando a gente caminha com um homem muito cheio de Deus ou com uma mulher de Deus, o que a gente quer? Ser igual àquela pessoa, né? No mínimo. Elias era um testemunho. Elias pedia chuva, a chuva descia. Elias pedia um fogo, o fogo vinha. Elias pegou a pessoa morta, foi ressuscitado. Aí, Eliseu falou, meu Deus, este homem é sobrenatural. Eliseu tinha uma chance. Quando Elias estava subindo no carro de fogo, Elias pediu para ele, escolha alguma coisa que eu vou te dar. Com certeza Eliseu pensou, se eu pedir uma coisa material, é muito pouco. Eu não quero que é material. Eu quero viver a experiência de Elias, a experiência do sobrenatural. Eu quero fazer experiências com o céu, ainda vivendo aqui nesta terra. Eu quero as coisas do alto. Me dê uma porção dobrada do que você tem, do teu espírito. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pedindo uma porção dobrada do Espírito de Elias, de Eliseu, dos profetas, de Maria, do Espírito Santo. Amados, Deus está falando através de mim agora. Dê passos mais alargados na tua fé. Sonhe grande, reze grande, peça coisas do sobrenatural. É isso que você precisa já imediatamente para crescer nesta mística de relação com o sagrado. Irmã, mas Deus vai me dar? Vai. Basta querer. Ele foi audacioso. Elias disse, você está me pedindo algo difícil. Mas quando ele estava subindo no carro de fogo, ele deixou o seu manto cair sobre Eliseu. Que significa, agora você vai dar continuidade ao que eu fiz na terra, em porção duplicada. Um bom trabalho feito, ele nunca retém para ele. Ele deixa para que o outro continue melhor do que ele. Porque Elias, agora, muito mais do que experimentar o céu na terra, ele experimenta o céu de verdade, face a face com Deus. E ele deixa os seus continuar a sua missão. Foi tão forte o que Eliseu recebeu, que se vocês lerem, você não vai ler em nenhuma parte da Bíblia que os ossos de Elias ressuscitou um morto. Mas os ossos de Eliseu ressuscitou um defunto. Será que Deus não te marcou para ser um novo Eliseu, um novo Elias, aqui de Alto Piquiri, ou da cidade que você veio? Bate no peito e diga, sou eu que Deus marcou. Eu tomo posse. Eu quero ser santa. Homem, diga, eu quero ser santo. E eu serei, pela graça de Deus, pela força de Deus, eu serei santo. E eu deixarei meu manto para aqueles que vêm atrás de mim, em porção duplicada. E se você quer mesmo isso, fica de pé agora. Nós vamos encerrar o nosso dia. E nós queremos pedir agora esse batismo do Espírito Santo para cada um de nós. Tem muitas pessoas aqui que ouviu falar muito bem do Espírito Santo. Mas qual é a tua relação com ele? O homem cheio do Espírito Santo não tem vergonha de entrar na sua empresa amanhã e não sentar na mesa daqueles que bebem cerveja, álcool, que falam piadas. Um homem cheio do Espírito Santo não tem vergonha de renunciar à bebida
para beber a água do Espírito Santo. Nós precisamos de uma embriaguez maior do que a dessa terra. Nós precisamos de uma embriaguez do Espírito Santo. Nós precisamos vivenciar o sobrenatural, ser embriagados da glória de Deus, ter sensibilidade da presença do Senhor, entrar na nossa casa hoje sem medo, orando por todos os cantos. Talvez vão te chamar de louco, mas que loucura boa. Não tem coisa melhor do que você ser audacioso. Audaciosa. Às vezes me chama para dar bênção nas empresas. Vocês sabem que empresa tem de tudo. Pois a coisa que eu mais gosto é de chegar perto daqueles que mais têm dúvidas sobre tudo. Com a minha garrafinha de água benta, eu vou jogando e vou dizendo: olha, eu estou dando uma bênção em vocês também, viu? Vocês precisam de bênção. E começo. Xandriala, candriala. Talvez eles olhem e falem que essa freira é doida, é louca. Mas que loucura boa é orar em línguas, meus amados. E tem muita gente aqui que fica aí com vergonha, com medo, e pede de tocar em coisas maravilhosas do Senhor. Quem é que não ora em línguas? Levante a mão. Vem cá. Vem cá, todos vocês, perto do anjo. Não podemos sair daqui sem ninguém receber esta graça. Todos que não oram em línguas, vem, sejam audaciosos.